Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao nosso encontro de domingo de manhã. É uma alegria estarmos juntos novamente, todos vocês aqui, para que a gente possa começar a nossa live matinal. Eu não sei se a gente já está no ar, gente, porque eu só estou me vendo, estamos no ar sim. Tá. Palmer, por favor, coloque os nossos convidados, por favor. Sempre gosto de começar a tela com todos. Exatamente, isso. Agora eu vou fazer as saudações iniciais. Bom, todos sejam bem-vindas, todos bem-vindos. Desde que começou o nosso processo de isolamento social aqui, a pandemia no Brasil, comecei a fazer junto com a TV7, retransmitindo com outras web TVs e web rádios do Brasil e fora, esse programa Domingo de Manhã, que é um bate-papo descontraído, ao mesmo tempo, obviamente, comprometido com a doutrina e suas lições para a vida. E hoje a gente tem um dia bem diferente. A gente está fazendo cada final de semana com um grupo de pessoas. O último final de semana nós fizemos com os jovens espíritas que têm um papel de articulação nas redes sociais, digitais influencers, youtubers de um modo geral. Hoje nós estamos fazendo com 3 queridos amigos, e Jussara, amiga, que faz parte do movimento espírita nos Estados Unidos. E domingo que vem nós teremos aqui vários representantes da Associação Médica Brasileira Internacional, porque vai ser os 25 anos da AME Brasil. Então a gente vai ter a alegria aqui de estar com várias pessoas. A gente vai fazer como a gente fez do outro domingo, entrando a cada 30 minutos 2 pessoas para ficar comigo e com o Gilson, que é o presidente da Associação Médica Espírita Brasileira. Então conto com vocês também domingo que vem. E aí nosso bate-papo hoje é da seguinte forma: quando o Espiritismo surge na França como promessa da terceira revelação pelo Cristo e nasce no século das luzes, do positivismo científico, temos um modelo de princípio de construção daquela identidade a partir do iluminismo francês, da ciência, da história, da filosofia da história. Kardec, com todo o seu primor e sua capacidade de compreensão didática e pedagógica que ele adquiriu na escola de Pestalozzi, percebe naquele momento em que ele vai, digamos, no primeiro momento, desmascarar uma farsa. Ele vai, no fundo, entender e perceber uma das maiores manifestações da espiritualidade que o mundo tem notícia. Por vários motivos, que a gente não vai aqui, não é o tema hoje da nossa live, o espiritismo se desloca da França e vem para o Brasil. E aqui ganha força, ganha repercussão, e obviamente encontra coisas que não tinham na França, mas também algumas coisas que tinha na França, como, por exemplo, uma sociedade extremamente educada e culta, que aqui não, ainda não é o caso, porque a universidade ainda é para poucos. Nós temos um espiritismo que vai ganhando formas, né? A doutrina em sua pureza continua, mas é óbvio que o movimento espírita vai ganhando contornos nesse país com todas as suas características. E aí, obviamente, brasileiros que conhecem o espiritismo e vão para fora do Brasil, eles levam na bagagem não somente a comida típica, um café, um cuscuz, dependendo de onde esteja saindo. Eu sei que não é o caso de Humberto, porque ele é de São Paulo, mas eu levaria um cuscuz, não sei o que é que o Humberto levaria, né? Mas a gente leva não somente na mala a nossa comida típica, nosso jeito particular de ser, nem melhor nem pior que outras nações. Não vamos mitificar o brasileiro como sendo assim a coisa mais espetacular do mundo. Nós somos um povo que faz parte de um grande contexto planetário, que tem uma contribuição particular para o mundo. E quando essas pessoas saem, muito jovens, e a gente vai conhecer um pouquinho a história de cada um deles, né? Como foi que eles chegaram, que dificuldades encontraram, como foi que começaram a falar do espiritismo, como é que as pessoas reagiram, como é que é hoje, enfim, são seres humanos que saíram e que foram, por cada um por motivos diferentes, chegaram nos Estados Unidos e começaram então a perceber: aqui não tem como eu não trazer isso que tocou tanto a minha vida, que é essa boa nova. Então, assim, a gente está aqui muito mais para conversar como nós, cada um do seu jeito, vivencia essa experiência, e eles 3 nos Estados Unidos, e eles fazem parte do movimento espírita, a gente sabe. Hoje eu não estou falando, por exemplo, com a presidente do Conselho Espírita Internacional, Jussara, não estou conversando com Jussara, que foi para os Estados Unidos, começou a traduzir obras espíritas para o inglês, teve dificuldades. Então, são seres humanos com as suas lutas diárias, as suas dificuldades no cotidiano, nas muitas noites sem dormir, traduzindo ou psicografando, como faz Humberto, cada um com sua tarefa ali, ainda muito no anonimato, dando a sua contribuição para levar essa doutrina que é tão consoladora para um outro país, que é ainda hoje um país que é uma referência mundial, por ser uma potência geopolítica, econômica e cultural. Então, sejam todos bem-vindos, sejam bem-vindos, vou pela ordem aqui do monitor, Daniel, Humberto e Jussara. Eu vou começar com o meu amigo Humberto,
porque ele tem uma trajetória que eu queria que ele mais ou menos contasse para a gente como é que foi, né? Depois o Sara fala, Daniel fala, e daí a gente vai bater num papo. Mais ou menos, Humberto, naquilo que a gente falou, assim, uma conversa de tomando um cafezinho nessa cozinha da sua casa aí, gostosa, como você sempre me recebe com todo carinho quando eu vou aí. Olha, Rossandro, Daniel, Sara, a todos, inclusive, que estão conectados conosco, o nosso bom dia e um obrigado pela oportunidade. Na realidade, Rossandro, a experiência minha de mudança, ela é muito significativa sobre dois aspectos e que me vem assim à mente duas palavras muito fortes. Uma é reconhecimento e outra é gratidão. Eu não poderia deixar de reconhecer inicialmente, porque foi esse o impacto, falando sobre doutrina espírita, foi esse o impacto que eu tive com a comunidade espírita aqui nos Estados Unidos. Um reconhecimento de um trabalho hercúleo, um trabalho de heróis e heroínas para a divulgação do espiritismo. A minha experiência como espírita no Brasil foi desde a minha juventude, o que não faz muito tempo, né? Na realidade, eu tinha uma atividade em casas que eram gigantescas em relação àquilo que se tem como um trabalho realizado nas casas aqui nos Estados Unidos. E a relação que começou a me vir muito fortemente foi de que, se no Brasil nós divulgamos espiritismo, aqui nos Estados Unidos esses verdadeiros heróis e heroínas desbravam o espiritismo. Foi assim muito significativo para mim ver o trabalho que é feito. E também, ao mesmo tempo, a questão pessoal, de profunda gratidão por uma oportunidade significativa em relação a uma experiência de reencarnação na mesma reencarnação, de mudança dimensional na mesma reencarnação. Gratidão no sentido do aprendizado, porque esse aspecto também é muito significativo na minha vida. O que você disse, sair de usos e costumes sobre todos os aspectos da minha vida. Usos e costumes num trabalho espírita, né? Incluindo aí o todo. E vim para uma terra onde todos esses aspectos têm um certo grau de diferença, né? Eles trazem um certo grau de diferença. A experiência foi muito interessante porque havia necessidade, não importa de nós conhecermos o local, de nós viajarmos a trabalho ou mesmo de férias ou qualquer coisa do gênero, mas havia uma necessidade de integração, de natureza energética, de natureza de usos e costumes, da questão da integração, e em relação à comunidade espírita foi simplesmente sensacional, porque os braços estavam abertos, continuam, assim gratificante nesse sentido, mas a experiência por si só como um todo, ela traz esse significado de uma reencarnação dentro da mesma, ou de uma mudança dimensional, como estava dizendo, de você sair de uma situação confortável, de uma situação administrada como um todo, em relação à família, etc., e partir para um desafio completamente novo. Esse aspecto é profundamente gratificante em relação a essas questões. Veja, são duas experiências muito significativas na minha vida, né? E que eu sou muito grato, porque eu jamais imaginaria ter que passar por dois posicionamentos tão diferentes ao mesmo tempo e tão gratificantes. Bem, eu queria, antes de passar para a Sara, agradecer nossas parceiras hoje de manhã. Nós temos aqui a nossa FEB TV. Eu sempre digo que a FEB TV é a nossa casa máter virtual, né, que está nos dando a honra de retransmitir esse nosso bate-papo hoje de manhã. O Espiritismo.net, a Web Rádio Fraternidade, a Web Rádio Amigo Espiritual de São Borges, no Rio Grande do Sul, o Centro Espírita Frei Evangelista do Amapá e o Spiritist Network, aí dos Estados Unidos,
que estão conosco, além, obviamente, da Sete, da TV 7, em todos os seus canais de transmissão. O Humberto falou uma coisa interessante, né, Jussara? Ele falou de reencarnar na mesma encarnação. Tanto porque, obviamente, quando você vai para um outro país, a gente tem que respeitar esse outro país que nos recebe. Como alguém que vai visitar alguém, tem que respeitar as regras da casa de quem nos recebe, né? E entender aquela mudança, aqueles aspectos culturais. Algumas coisas são mais interessantes do que a sua cultura, outras coisas não são mais interessantes da sua cultura, mas quando você vai, você compra o pacote completo. Imagine o brasileiro que está no Japão ou na China, porque, de qualquer modo, os Estados Unidos é um país ocidental, de língua de alfabeto cirílico, com vários aspectos semelhantes assim, a todos nós fazemos do mundo ocidental, né? Parte desse chamado mundo ocidental cristão. Nem por isso deixa de ser um desafio gigantesco. E, Jussara, como é que você foi chegar aí? Como é que chegou? Por que você foi morar aí? Como é que foi a história? Foi João que teve que ir? Me conta. João é esposo da Jussara, viu, gente? Só para ficar... Então, Sandra, a minha trajetória foi um pouco diferente. Na verdade, há 27 anos que a gente saiu do Brasil para ir para a Inglaterra, para Londres. Então, se o Humberto fala um pouco da diferença na encarnação para vir aí para a Flórida, ir para Londres é muito diferente. Porque aqui na Flórida você tem um tempinho bom, né? Ainda tem pelo menos umas 2 estações e meia, né? Lá na Inglaterra a gente tem frio, não, a gente tem chuva, frio, não, a gente tem chuva ou frio. Porque os dias quando estava dia de sol, que eu abria a janela assim e via dia de sol, eu falava, ixi, hoje eu preciso usar casaco. Quando chovia, já não era tanto assim. Então, essa sensação que ele descreveu, que é exatamente a que eu senti também, era de uma total desencarnação, né? As roupas que você tinha já não serviam, não se aplicavam, né? Tudo que você estava acostumado, então você chega num país, você vai no supermercado, ainda bem que não eram ainda os supermercados dos Estados Unidos, né? Que você chega lá, tem 10 mil marcas de sabonete, mas você olha para aquele sabonete e fala, meu Deus, o que eu vou usar? O que eu vou comprar aqui? Aí, uma experiência incrível foi que a gente chegou, né, no nosso primeiro supermercado, nós tivemos que pedir para o supermercado para emprestar o carrinho para a gente levar as coisas para casa, e todo mundo olhando para a gente como se nós fôssemos um alienígena, né? Porque eu olhava assim, a turma entrava, comprava uma banana, 2 laranjas, e eu falava, meu Deus, coitadinho dessa turma, deve ser tão pobre assim, o preço da banana era caro. E aí é que depois você começa a olhar, de uma maneira geral, nas casas, nos apartamentos, lá em Londres, as geladeiras são como se fosse um frigobar. Pequenininha, né? Não cabe muito. Não cabe as coisas. Então, você veja, né? Eu tinha lá meio de casadinha de nova, trouxe todas as minhas baixelas, essa coisa toda aí, né? Um enxoval completo. Um enxoval, a forma não cabia no forno, os Tupperware eram grandes demais, se eu botasse um Tupperware na geladeira, pronto, eu punha mais 2 bananas e acabou, entendeu? E por isso que eles tomam, inclusive, cerveja quente, né? Porque não tem lugar pra você botar cerveja na geladeira. Então, foi assim um choque nesse sentido. Mas voltando para o aspecto principal, que é o espiritual, né? O espírita, eu já era criança do Brasil, eu já era espírita no Brasil desde criança e seguia e trabalhava já naquela época no centro espírita 3 vezes por semana, com evangelização, com curso, davam os cursos lá também, e um outro dia que era o dia do encontro e da mediunidade. Então, quando eu saí para a Inglaterra, e isso nós estamos falando há 27 anos atrás, né, não tinha nem se pensava em internet, nada disso, eu falei, eu não posso ir para lá. Eu falei, meu marido foi transferido por causa de trabalho, né, que acho que sim, é a desculpa que Deus arranjou para tirar a gente do Brasil, né, e aí, quando chegamos lá, eu falei, bom, eu preciso de um centro, antes de ir para lá, eu preciso de um centro espírita. E comecei já no Brasil mesmo procurar esse centro, né? E até que eu acho estranho, hoje em dia ainda tem gente que chega no nosso centro e fala, eu moro aqui há 5 anos, mas nunca encontrei um centro espírita. Eu tenho vontade de falar, jura, que na época do Google você não consegue encontrar um centro espírita. Então, com a internet, né?
Eu consegui através de uma pessoa que tinha sabe aquele amigo do amigo do amigo do amigo do amigo que tinha um evangelho em inglês que tinha sido publicado, traduzido pela Janet Duncan, da Inglaterra, de Londres. E aí ela me deu aquele evangelho. Aí eu consegui descobrir que a Janet tinha uma filha que morava em São Paulo. Fui atrás dessa filha para conseguir, como é que eu ia conseguir falar com a Janet na Inglaterra. Aí eu consegui tudo isso. Assim que eu cheguei em Londres, eu entrei em contato com a Janet, aí fui visitá-la, e ela dirigia um centro espírita, né? Ela é a pioneira do espiritismo na Inglaterra, né? E aí eu fui lá, né, e pedi trabalho, né? Lógico, espírita desempregada, tudo de ruim, né? E ela achou bom, gostou do meu currículo, né? Vamos dizer assim, e eu logo comecei a trabalhar com ela. Só que aí era aquele negócio, né? Era reencarnar novamente como espírita num outro idioma. Então, todo esse. E num outro idioma, onde você não tem material de base para estudar. Uhum. Né? Uma coisa que eu sempre gosto de lembrar as pessoas quando eles perguntam como é que é o espiritismo, tem muito, né, estrangeiro, americano, inglês, espírita. Falo, olha, gente, a primeira vez que nós tivemos as 5 obras da codificação traduzidas para o inglês, disponíveis para o público, foi em 2004. Isso fazem 16 anos, e eu sei porque eu publiquei as 2 últimas que não haviam, entendeu? Então, nós nem as 5 obras da codificação a gente tinha e disponível para o público. Então, foi todo esse trabalho, essa jornada, assim, né, de aí se familiarizar com os costumes. Eu lembro quando eu cheguei lá, a Janet falou, olha, aqui a gente você toma cuidado que o inglês é diferente. Eu pensando, como assim o inglês é diferente? Eu saía na rua procurando ver o inglês diferente que eu não achava. E outra coisa também, aqui a gente não pode ter reunião espírita às sextas-feiras. E eu pensava, por que será que é dia de despacho, né? Sexta-feira? Não, é porque sexta-feira é dia sagrado do inglês ir para o pub. Ir lá para o bar, né? Que eles vão naqueles restaurantezinhos, bar, quer dizer, obviamente, para beber, mas também, às vezes, é até uma socialização, né? Uma socialização cultural que eles levam até a família, né? E acho que até hoje não tem centro espírita lá, não, que faz reunião às sextas-feiras. Então, são essas coisas, assim, interessantes. A gente tem tanta história, né? Obviamente, quando eu comecei a me familiarizar mais com lá estavam super felizes, já desenvolvendo vários trabalhos, e afiada no inglês, porque a Janet sempre fez questão que nós divulgássemos o espiritismo na língua do país. Então, eu fui lá, sofri todo esse processo, vamos dizer assim, que eu considero ter sido assim, o meu período acadêmico de transformar, né, Jussara espírita brasileira e Jussara espírita no idioma inglês. E aí nós fomos transferidos para os Estados Unidos e começou uma nova saga. Tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de E novo. aí, Daniel, como foi com você, meu amigo? E aí, Rossandro, primeiramente, obrigado pelo convite de estar aqui com o Humberto, a Jussara, e também queria saudar todos os ouvintes aqui dos canais aqui no YouTube e nas redes sociais. Bem, o meu caso é um pouco diferente, porque originalmente eu não era espírita, né? Eu vim para cá no intercâmbio estudantil, né? Eu tinha terminado minha graduação no Maranhão e depois entrei num programa de pós-graduação entre a UFRJ, no Rio de Janeiro, e a Universidade aqui de Maryland, nos Estados Unidos. E então eu vim fazer um doutorado sanduíche, né, como se fala no Brasil. Uhum. E inicialmente não tinha a mínima ideia, né, minha concepção de espiritismo era aquela concepção de que é coisa, entendeu? Não é coisa boa, até aquela concepção errônea que a gente tem no Brasil, vindo de uma família ultracatólica, entendeu? Meus pais, até hoje, envolvidos nos trabalhos da igreja, do interior do Maranhão, e aí, de repente, eu me encontro aqui nos Estados Unidos, uma cultura nova, né, como o Humberto, a Jussara já falou, é uma reencarnação dentro de uma reencarnação, eu concordo plenamente com isso,
E na universidade ali, né, tentando me adaptar com a cultura, mas focalizado na parte acadêmica. Uhum. E foi então que eu conheci a Vanessa Anceloni, que estava na época fazendo o pós-doutorado dela aqui na mesma universidade, e um dia ela me convida para uma palestra. Só que ela não falou que era palestra espírita, entendeu? Porque talvez, se ela tivesse me falado, eu tinha imediatamente dito um não, né? Porque a minha concepção de espiritismo era aquela concepção errônea, né? Que ainda tem muita gente ainda que pensa assim. Então, a palestra foi, deixa eu ver se eu lembro, do nosso querido Raul Teixeira. Ele veio dar uma palestra aqui em Washington, no Centro Espírita em Washington, que é o centro mais antigo aqui do estado de Maryland. E ela disse assim, Daniel, vamos assistir a palestra de um professor que é físico, né, da Universidade Federal lá do Rio de Janeiro, entendeu? De Niterói. Essa estratégia foi boa, hein? E, assim, foi um convite, assim, bem informal, a gente estava no almoço, né, na universidade, e então eu disse, não, tudo bem, eu estou fazendo meus experimentos aqui, se tudo correr certo, talvez eu vá com você, entendeu? Porque também naquela época não tinha, eu ia de casa para o laboratório e essa era a minha vida, 7 dias por semana, entendeu? Foi no primeiro ano, 1998, 99, e então eu fui assistir a palestra do Raul Teixeira, e eu lembro o tema da palestra que ele deu foi Somos Deuses, com D minúsculo, da lembra. Uhum. Olha, eu entrei no Centro Espírita aqui no Allan Kardec Spirit Society of Maryland, eu saí espírita naquele momento. Por quê? E aí eu vou te explicar aqui para vocês. Tendo um background da Igreja Católica, e assim, dentro da Igreja Católica eu fui coroinha, né, fiz evangelização infantil, primeira comunhão, crisma, grupo de jovens, renovação carismática, então tinha todo o arcabouço religioso dentro do catolicismo. Mas quando eu entrei na universidade, mudou 180 graus, porque eu comecei a usar o meu senso crítico, e muito da rotina, dos dogmas da igreja, eu questionava, mas respeitava, por tradição familiar e também pela educação religiosa. Sempre ficava essas questões na minha cabeça, né, entendeu? Coisas que a gente aprende, que a gente estuda na Bíblia, e que de repente não tem uma explicação, uma racionalização, quando você faz a pergunta, né? Então, como é que é esse negócio de Adão e Eva, entendeu? E aí, por que somos diferentes, né? Para onde é que a gente vai? O que acontece depois que a gente... Essas perguntas não são muito direcionadas em algumas religiões, entendeu? Ou você morre, você vai para o céu ou para o inferno. Quando eu vi o Raul Teixeira, e aqui vai nosso abraço para o nosso querido Raul Teixeira, que é muito querido de todos nós no movimento espírita, falar sobre essa nova visão de vida, onde ele foi para o quadro, trouxe uma parte científica, entendeu? Uma parte religiosa e uma parte filosófica, aí fechou a tampa do caixão, entendeu? Para mim, eu disse assim, carambas, eu nunca ouvi isso na minha vida, porque você vê o conhecimento humano fragmentado, você vê o conhecimento racional nas instituições científicas, nas instituições universitárias, você vê a informação religiosa nos centros religiosos e as questões filosóficas que permeiam todo o setor da humanidade. Mas quando eu vi isso junto, Raul Sandro, foi assim uma tacada daquelas, né, como se fala no Nordeste. E aí eu comecei, foi aí que a Vanessa Anceloni, na época, tinha começado um grupo de estudo sistematizado da doutrina espírita na casa dela, no apartamento, e eu participei da primeira reunião, e ela começou a convidar outros brasileiros, e aí a gente transferiu para a universidade, uma sala na universidade, e começamos a fazer o estudo, inicialmente em português. Aí quem que era o nosso assessor na época? Jorge Godinho Neri, que hoje é o presidente da Federação Espírita. O Jorge Godinho estava aqui, fazendo o adido dele militar em Washington, e a Vanessa convidou para assessorar a gente nos estudos tematizados. E ele ficou 1 ano e meio conosco.
foi ali que foi a minha introdução ao espiritismo, com o Godinho, daquele jeito que ele é, trazendo as informações básicas do espiritismo, respondendo às nossas perguntas. E aquilo realmente foi um começo, né, de um trabalho que eu estou envolvido até hoje, 22 anos depois, e a Jussara já começou a falar, e Jussara é uma grande amiga da gente no movimento aqui, a gente tem trabalhado junto desde 1999, quando eu a conheci em 2000 no Congresso em Miami, e de lá para cá a gente está sempre colaborando, e hoje a gente faz parte aqui do Conselho Espírita Americano no trabalho de divulgação dessa mensagem, primariamente em inglês, já que estamos aqui nos Estados Unidos, mas também dando suporte, acesso, colaborando com todos os outros amigos, né, brasileiros, né, hispânicos, né, que precisam da nossa orientação. Então é isso. Que coisa boa. Como é que vocês veem, assim, primeiro, eu sei que uma coisa que eu percebo quando eu viajo muito, né, é que o centro espírita fora do Brasil, ele tem um papel de manutenção de uma identidade brasileira ao mesmo tempo, de grupo, as pessoas. Isso tem um lado positivo, ao meu ver, porque você mantém vínculos, né? Porque assim, a minha sensação, eu nunca vi um estudo específico sobre isso, é que você identifica muito claramente a comunidade latina, você identifica muito claramente a comunidade asiática. Mas é como se o brasileiro ficasse, né, até por nossa diversidade muito forte, assim, racial, a gente percebe que o brasileiro ele fica tentando penetrar em todos esses ambientes. Ele passa ali pela comunidade latina, mas muitas vezes ele também está lá, né, com os americanos de um modo geral. E ao mesmo tempo você tem aí, se eu tenho o Centro Espírita como um lugar que aglutina a minha comunidade de brasilianidade, mas ao mesmo tempo, às vezes, por falar somente o português nos centros, às vezes eu tenho dificuldade de levar o espiritismo para esse país, ou seja, para as pessoas desse país. É uma percepção minha, não estou dizendo que é isso, né? E como é que vocês veem isso? Por exemplo, Jussara, ela sempre ressalta da importância de você fazer a divulgação na língua daquele país, para poder você realmente chegar naquele lugar, porque eu não acho que nenhum movimento que acontece com a gente é à toa. É a nossa visão em que, enquanto espíritas, a gente sabe que há um planejamento, que obviamente a gente negocia, mas ser colocado num determinado país ou numa determinada posição é sempre uma permissão da espiritualidade para que a gente cumpra um papel que está em consonância com um projeto maior que cada um de nós, né? E aí, claro, a gente enfrenta essas dificuldades. Como é que vocês veem isso? Como é que tu vê isso, Humberto, assim? Rossandro, eu verifico que, como nós sabemos, a natureza não dá saltos. Deus não impõe nada para ninguém. Eu fui, aliás, assisti a uma palestra do nosso querido Divaldo, onde ele fez uma observação a respeito do assunto, que eu achei assim extremamente importante para o trabalho que é realizado aqui nos Estados Unidos. Ele, na época, disse que nós estávamos, né, e eu aí o mais novo nessa turma toda, entre o Daniel e a nossa Jussara, nós estávamos, na realidade, fazendo um trabalho de base, porque aqueles que seriam os grandes divulgadores da doutrina, isso não significa que nós não tenhamos que tomar esses cuidados que você acabou de mencionar, né? Porque eu tenho acompanhado vários centros, só fazendo aí uma volta antes dessa colocação do Divaldo, tenho acompanhado vários centros onde esse cuidado de quando o americano chega, e nós temos aí americanos já aqui na Flórida, principalmente no sul da Flórida, onde a incidência latina é gigantesca, brasileira e latina é gigantesca, há cuidados para que o americano que chegue seja recepcionado e em inglês, evidentemente, porque não adianta você trazer o americano e todo mundo falando em português e ele ficar deslocado da situação. Ou seja, palestras em inglês e a recepção feita na língua, claro, do país dele, onde nós estamos instalados, né? O que Divaldo ressalta naquele momento foi de que esse trabalho de divulgação com maior amplitude do que já vem sendo feito hoje,
estará nas mãos, evidentemente, dos descendentes desses brasileiros que nasceram aqui ou chegaram muito cedo. Isso não significa que o trabalho que está sendo feito hoje não seja exatamente o trabalho de desbravador mesmo, né? Da mesma forma que eu vejo no movimento americano, já muito adiantado em relação a essa comparação, eu vejo no movimento americano o trabalho que foi feito no Brasil, né? Ou seja, quando a doutrina aporta no Brasil e vai tomando dimensões até uma chegada de um Chico Xavier. Nós não vamos ter essa relação, mas até esse momento. Esse trabalho que o movimento espírita americano faz é exatamente, na minha forma de ver, esse instante brasileiro até uma alavancagem maior que se deu com Chico Xavier e, entre outros nomes respeitáveis, como Divaldo e tantos outros. Eu vejo exatamente isso, pela condição da integração, né? A integração do inconsciente coletivo, a integração do indivíduo que nasce aqui. Eu vou narrar uma experiência que eu tive quando eu fazia a North Carolina University. Eu fui, certa feita, um dos professores me convidou para que eu fosse ao culto dominical da igreja que ele frequentava, e apesar de ser espírita, absolutamente foi fantástica a experiência. E na hora que eu estava lá sentado aguardando para que o culto começasse, um garotinho de uns 3 anos de idade conversava alguma coisa com a mãe, próximo de onde eu estava. Eu olhei para aquele garoto e disse para mim mesmo, por mais que o meu inglês se aperfeiçoe, eu nunca vou ter este inglês que esse garoto tem. Por uma razão muito simples. Antes dele reencarnar, já houve contatos na dimensão espiritual com criaturas que estavam relacionadas com cultura, com energia, com o inconsciente coletivo de uma nação. Tem toda uma estrutura espiritual ali que a minha está relacionada, por mais que eu ame esse país onde eu estou, porque nós temos que respeitar o local onde nós estamos, né? Na realidade, toda uma estrutura de reencarnatória minha é brasileira, mas toda aquela estrutura que estava do meu lado era nitidamente americana. Então, dentro daquilo que o Divaldo falou, faz muito sentido, claro, mas só vai fazer sentido se esse trabalho de uma Jussara e de todas as pessoas responsáveis pela divulgação do espiritismo nos Estados Unidos continuar sendo feito, claro, continuar sendo feito da forma com que eu vejo particularmente, sem que eu esteja aí querendo jogar confete, porque nós estamos junto com os 2 amigos que são os desbravadores daqui nos Estados Unidos. Na realidade, é um reconhecimento mesmo por esse trabalho que vem sendo feito e que está dando frutos e numa velocidade impressionante, porque o que se tem aqui de divulgação em inglês sobre todos os aspectos impressiona pelo curto período de tempo que a Jussara falou em relação à tradução das obras básicas, a começar disso, né? Então, é extremamente significativo nesse ponto. Com certeza. E aí, Ju? Eu tenho uma visão já um pouquinho diferente, mas é tão complexo tudo isso, né? Porque, primeiro assim, né, como você falou a respeito de nós brasileiros, a gente repara que o brasileiro, ele tem uma característica, né? Ou vamos dizer assim, o espírito que renasce no Brasil, não vou chamar nem de brasileiro, tá? Porque, ao contrário do Humberto, eu me sinto mais de um outro país do que necessariamente do Brasil, mas como espírito imortal, né? Mas o espírito que renasce no Brasil, eu acho que ele aprende e desenvolve uma característica, que é essa característica de uma genuidade,
é isso que fala, que atrai, sabe, que o brasileiro é curioso, o brasileiro é amável, o brasileiro, ele é pessoal, ele quer um contato com alguém que seja pessoal. Então, essa nossa personalidade, né, esse nosso costume, talvez até devido também a essa questão, né, de toda a nossa ascendência, diversidade, de etnicidade que nós temos, né? Uma vez saiu há um tempo atrás, aí, uns 5 anos, acho que uma notícia aqui no New York Times, que todo mundo podia ser brasileiro. Porque o brasileiro, se você olhasse, você dá o passaporte brasileiro, cara que é chinês, japonês, nós temos de tudo. Então, e ele falava assim, que no futuro todos serão brasileiros, né? Querendo dizer, isso foi um artigo científico. Eu li essa reportagem. No New York Times, uma coisa incrível, sabe? Porque aquela coisa, né, já não existem mais essas fronteiras. Então, o que acontece? A gente chega nesses outros países e então nós já temos essa característica, né, ingênua, amável, pessoal, de chegar e transmitir esse determinado calor humano. Isso, então, cativa, né? Mas agora nós temos que tomar alguns cuidados, e assim, ao mesmo tempo o Divaldo fala isso, e eu já ouvi ele falar várias vezes, né, que quem vai acabar implementando mesmo o espiritismo... Não, ele não fala nem que são a próxima geração, ele fala que somos nós mesmos. Exatamente. São os nossos, vamos dizer, ele chama assim a gente de nossos netos. Né? Mas por que isso? Né? Mas isso também é uma coisa que eu sempre tenho um pouco de cautela, por isso que eu queria enfatizar isso aqui. Eu vejo muito os brasileiros, de uma certa forma, isso eu já estou falando a nível mundial, né? Não é só aqui nos Estados Unidos, entrar numa atitude comodista dizendo, não, mas é porque o idioma, não porque eu tenho sotaque, não porque isso, não, olha, estou fazendo direitinho, meu filho está na evangelização, depois eles fazem. Escuta, não é isso, não é para você pensar que depois jogar responsabilidade na futura geração que está agora, porque essa futura geração, se você não estiver fazendo com eles um trabalho de base sólido, como é que eles vão poder seguir e depois passar isso para os netos ou bisnetos, que eventualmente seremos nós mesmos, né? Então, tem esse ponto para considerar, só isso, então, que eu queria enfatizar nessa fala, até, Humberto, de assim, a gente não se acomodar, né? Agora, aqui nesse país, a história do espiritismo não começou com o brasileiro, começou com os hispânicos, na década de 20, né? Já no final da década de 20, começo da década de 30, nós tivemos os primeiros centros espíritas que onde a gente tem conhecimento e registro, apareceram no Texas. E durante um período de mais ou menos 50 anos, a predominância do espiritismo nos Estados Unidos, até década de 80, meados de 80, era predominância, eu estou falando, eram de hispânicos. Mais ou menos no meado da década de 80 é que começaram a vir essa imigração aí de brasileiros. Então, quer dizer, se você analisar, nós tivemos uns 50 anos de predominância hispânica e estamos vivendo agora o que eu costumo dizer dos 50 anos de predominância brasileira, fazendo todo esse trabalho de base, onde os hispânicos já passaram, agora já são americanos, mas fazendo esse trabalho de base, e se a gente fizer certo, para que daqui mais uns 20 anos, 25 anos, a predominância possa ser justamente o espiritismo praticado no idioma inglês, né? Então, acho que tem alguns cuidados que a gente tem que ter, mesmo no Brasil, eu sempre gosto de citar os primeiros anos de espiritismo no Brasil, os primeiros 15 anos de espiritismo no Brasil era praticado na língua francesa. E como nós acabamos de falar, né, que o Humberto até lembrou, e de livro da codificação, nós temos 16 anos, gente. Nós acabamos, então, de sair. Estamos com 1 aninho de idade, né, nesse caminho de espiritismo. Mas o que é realmente impressionante é que nós saímos há 16 anos atrás
de termos 5 títulos em inglês, e hoje a gente tem perto de uns 150. Numa velocidade realmente impressionante. Por isso a gente vê que a obra não nos pertence, né? Que os Espíritos de Jesus está no leme mesmo, mas nós não podemos atrasar isso, sabe? Eu acho que às vezes eu vejo uma atitude muito comodista, né? Dizendo, não, é para os filhos, não, é para os netos, não, estou fazendo o meu melhor. E uma vez eu escutei uma coisa que eu nunca esqueci, a questão do sotaque, por exemplo, né? Quando a sua mensagem, como o Daniel falou na experiência dele, ele foi em uma palestra. Eu também, eu fui em uma palestra, a primeira vez foi com 11 anos de idade. Aquela palestra até hoje eu não esqueci. E essa palestra também me fez sentir isso. Agora eu estou em casa, é isso que eu quero seguir. Então você veja que eles não estão preocupados, eles acham até bonitinho o nosso sotaque, a nossa fala um pouco diferente, eles querem escutar o nosso conteúdo. Então, a hora que a gente tiver um pouquinho menos de vaidade, um pouquinho menos de orgulho e realmente um pouquinho mais de caridade, nós vamos ultrapassar os nossos limites e vamos entender que entre irmãos de outras terras nós fomos colocados realmente por um propósito, né? E é por aí que eu acho que a gente tem que ir, né? Você falou de uma coisa, antes de passar para Daniel, que eu acho que é relevante a gente ressaltar. Existe um torcicolo cultural no Brasil, que é identificado por estudiosos de sociologia, de antropologia, que é uma sociedade que durante muitos e muitos anos olhou sempre para cima, a Europa e os Estados Unidos, como sendo o lugar onde tudo é melhor, onde tudo acontece. Isso gerou um sentimento de menos-valia do ponto de vista da nacionalidade, da percepção. Nos anos 80, por exemplo, no Brasil, a gente escutava de cada 3 músicas, 4 músicas, 3 eram americanas e depois aparecia uma brasileira, né? De 90 para cá, começa a haver um processo de autofagia cultural, que é algo importante, que é quando o país passa a consumir a si mesmo, né? Ele passa digamos assim, a dar valor à sua própria identidade, é uma coisa que ainda está em processo de formação, e esse processo começa a gente percebe, por exemplo, quando eu pego um voo que aqui a aeromoça, o piloto faz um comentário em inglês e a pessoa fala, que sotaque horrível, como se o indivíduo tivesse que falar, como o Humberto muito percebeu, aquela criança vai ter um sotaque que nunca um brasileiro que vai depois tem, né? A gente tem aí a Madeleine Albright, que foi secretária de Estado americana, mas que falava com sotaque. Tivemos o próprio Harry Kinsey, que fez a relação com a China, que também chegou depois e até hoje fala com sotaque. E a gente percebe que essa ideia de querer falar o inglês perfeito é uma coisa muito da gente, mas as pessoas não estão nem aí, porque você vê um indiano falando inglês, tem uma característica muito diferente. Você tem o World English chamado, né? Ou seja, tem um inglês internacional que ninguém dá conta de querer que seja daquele jeito. E quando você fala disso, eu entendo. Você fala assim, às vezes é pura vaidade de querer só dar uma palestra no inglês perfeito, quando na verdade o importante é comunicar, né? Porque a gente sabe que inclusive tem a questão da própria vibração espiritual, quando você está disponível para dar a mensagem. Até o que falta no teu inglês, o cuidado complementa no cérebro do outro que está escutando. Eu também entendi que quando o Humberto falou isso, ele estava falando de um processo evolutivo, né? Eu acho que o Humberto não faz parte desse grupo que está jogando para a próxima geração, não, porque esse está trabalhando para caramba aí. Ele trabalha bastante. Eu sei que a Jussara também não falou nesse sentido, ela apenas aproveitou a fala de Humberto para chamar a atenção dos brasileiros que estão nos Estados Unidos, que é para fazer o trabalho de agora. Tem que ralar mesmo agora para poder o trabalho. É claro, porque você veja, se eu como pai e mãe, né, de uma família não fizer um trabalho bem feito, eu como efeito dominó, eu vou levar um déficit para a próxima geração. E eu acho que o trabalho de vocês aí está sendo muito nesse sentido, inclusive porque vocês fazem parte da geração que a gente está tendo acesso à internet, que é uma coisa que realmente dá um impacto muito profundo em termos de divulgação espírita. Hoje eu acho até que se a gente fosse fazer uma quantificação, se a gente pudesse fazer uma pesquisa, um levantamento, se brincar, a gente iria aí mais de 60% dos espíritas tendo um contato muito mais com a internet do que com os centros, né? A gente percebe muito isso quando a gente vê a quantidade de pessoas que assistem às palestras online versus a quantidade de pessoas que vão para as palestras presenciais. Mas é importante falar disso, assim, a humildade de dar o recado,
no curso de inglês como ele for, na língua que você tiver, no país que você tiver, fazer o seu melhor, cumprir muito bem esse papel. Ninguém é deslocado para uma outra cultura, levando doutrina espírita por acaso. Esse é um compromisso muito primordial, né? Isso de desbravador, a gente sabe que a energia do desbravador, às vezes, ela é mais forte do que quem vem depois, porque é com britadeira, né, Humberto? Quem abre no início a picada é com facão e britadeira. Depois o pessoal passa no asfalto e reclama do buraco, mas é uma coisa que faz parte desse processo, né, Daniel? É isso aí. Só uma coisinha, uma coisa que só que colocou aí, né? E uma coisa importante que a gente precisa ver, que nesse processo todo, de uma certa forma, a gente está fazendo uma transferência para os filhos, mas a maioria dos filhos não estão indo para o centro espírita. Exatamente. Exato. Eu ia falar sobre isso. Aqui no Brasil também. Não é nem a questão da gente dizer como é que a gente não está atraindo o americano. Eu já não estou atraindo o americano que é nativo por causa dessa falta de identidade cultural, né? Aí vou passar então para o Daniel, já que você ia continuar nessa linha, mas eu achei importante mencionar isso. Não, fantástico o que você falou, Jussara, e o Rossandro falou uma coisa interessante, eu estava aqui ouvindo a fala de vocês, é que não existe o acaso. Primeiramente, como espírita, a gente tem que fazer essa pergunta, não existe o acaso. Não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso que o Humberto mudou para cá há 10 anos, que a Jussara está aqui há 24 anos, que eu vim para cá há 22 anos. Não existe o acaso. Então, a gente, como espírita, em outras terras, tem que dizer assim, bem, fazer a pergunta, por que eu estou aqui? Será que é porque eu estou aqui só para ganhar o dólar? Para fazer uma bolsinha e comprar um apartamento no Brasil ou voltar para o Brasil? Sabendo que é muito mais, que temos muito mais a dar do que receber. Então, você vem aqui para ganhar a sua vida, mas o que você deixa aqui? Entendeu? Então, a gente tem, como espírita, em outras terras, se fazer essa pergunta. De certa forma, eu concordo com a fala do Humberto e da Jussara, e eu quero trazer um adendo para essa nossa conversa. O Humberto falou das próximas gerações. Perfeito. Eu acho que a gente tem que fazer um investimento. O que a gente tem que fazer? Investimento. Investir na qualidade da divulgação espírita. O Chico Xavier, quando viajou aqui nos Estados Unidos em 1965, 66, ele publicou um livro que é chamado Entre Irmãos de Outras Terras. Naquele livro, o André Luiz, se eu não me engano, traz 20 pontos que eu acho que todos os espíritas que estão fora do Brasil, viajando para outras terras, Estados Unidos, Europa, tem que ler aqueles 20 pontos. 20, são 20. Entendeu? Então, um dos primeiros é assim, procurar saber as disposições legais do país, conhecer a língua do país, a cultura, não criticar, não subestimar a cultura do país que você está, não subestimar a cultura do país que você deixou, entendeu? Porque às vezes as pessoas vêm para cá, têm uma vida melhor, e aí começa a desmerecer o nosso país. Então, o espírita é um cristão, entendeu? Então, ser um homem de bem, botar em prática aquilo que a gente aprende com o ensinamento do cristianismo e espírita, é seguir esses pontos. É uma conduta moral, que temos a obrigação de colocar em ponto. Agora, trazendo para a divulgação, eu estou aqui há 22 anos e tenho uma filha de 18 anos, que até agora frequenta o centro espírita, faz o trabalho espírita. Conheço muitos amigos brasileiros que têm filhos, que nasceram aqui, que já estão adultos, que às vezes eu me pergunto, cadê? Como a Jussara falou. Mas sabe qual é o diferencial? Eles dão um investimento pequeno, traz para evangelização. A maioria dos centros espíritas nos Estados Unidos, eu acredito, se eu estiver errado, me corrijam depois, faz a evangelização infantil em inglês, entendeu? Porque a criança está ali indo para o elementary school, para o middle school, então eles fazem em inglês. Mas aí, quando chega na adolescência e na parte jovem, já young adult, né, como se fala, eles não têm um trabalho para incorporar aquela pessoa. E aí, quando ele sai para o college,
ele se dá de conta, ele entra numa realidade que fica difícil acomodar, porque agora o espiritismo é uma religião dos pais. Não é a religião dele, porque não existiu investimento na parte na parte do jovem ali, entendeu? Tem um gap, existe um gap. Então, o que eu vejo hoje nos Estados Unidos, já existe um esforço muito grande de alguns grupos nos Estados Unidos fazendo encontros de jovens. Por exemplo, agora a gente vai ter, daqui a 2 semanas, o Family Retreat, Family Spiritual Retreat, que acontece na região de Connecticut, Nova York, Boston, que é um grupo de brasileiros que já promove isso há 16 a 17 anos. Vai ser o 17º encontro, onde eles incorporam atividades em inglês, em português e em espanhol. Mas a gente tem que dar o próximo passo. É um processo, né? É um processo. Vamos retomar a história da humanidade. Aqui o Rossandro talvez conheça muito mais que a gente aqui. Vamos ver como foi a divulgação, a Jussara já falou da divulgação espírita no Brasil. Mas como foi a divulgação do cristianismo primitivo? Quem foi que divulgou para os romanos, para a Europa, para a Ásia? Foram um grupo de pessoas que foram os judeus. Uhum. Porque o Cristo veio lá. Então, o espiritismo foi para o Brasil, como você falou na sua introdução, mas agora tem uma fase onde os brasileiros estão vindo para cá, para a América do Norte. Então, a responsabilidade está sobre a gente. Uhum. E a próxima geração só vai pegar isso se a gente fizer um trabalho bem feito, de boa qualidade, direcionado para, como é que se diz? Para a cultura dessa geração, por exemplo, no caso a gente está falando dos Estados Unidos, aqui dos Estados Unidos, entendeu? Então tem que, não estou dizendo que você tem que mudar o espiritismo, não estou falando isso, mas você tem que adaptar de uma maneira que as atividades e a maneira que você traz o espiritismo tenha alguns elementos da cultura dos Estados Unidos, para que o americano, quando vier, se identificar. Poxa, eu estou no meu país, tudo bem, a pessoa tem sotaque. Como a Jussara falou, o sotaque não é problema aqui nos Estados Unidos. O que passa a ser problema é se você não ter o conteúdo. Então, você não pode ir lá para a tribuna trazer o espiritismo só um aspectozinho, só um aspecto religioso. Bom, porque aqui os Estados Unidos já tem muito aspecto religioso. É um país primariamente cristão, entendeu? Então, qual é o diferencial? A gente tem que se perguntar, qual é o diferencial que o espiritismo, numa sociedade plenamente religiosa, protestante, que é os Estados Unidos, pode contribuir? Porque tem uma população aqui, e no mundo inteiro, que está perguntando, que já passou dessa parte religiosa, que é muito... que tem um certo dogmatismo, e o espiritismo traz esses aspectos, aspecto racional, aspecto filosófico, aspecto religioso, junto. Nenhuma instituição faz isso. Pelo menos até agora, o que eu conheço. Olha, eu já participei, além do catolicismo, eu já fiquei 3 anos na gnose, né, que é um segmento filosófico no Brasil. Samuel Alveó. Eu estudei 3 anos, Rossandro. Tive lá também. Tu teve? Olha, eu passei 3 anos na gnose. Samuel Alveó, uma coisa... Mas tinha alguma coisa que não conectava. Olha, possa ser que existe uma outra doutrina, uma outra filosofia, uma outra coisa assim que consegue botar esses 3 ensinamentos da sociedade humana junto, mas não apareceu ainda. Não apareceu. É engraçado isso, porque quando a gente vai analisar como as pessoas estudam o espiritismo sem ser espíritas, né? Eu estava fazendo alguns estudos sobre como pessoas não espíritas enxergam o espiritismo. E aí tem pesquisadores, historiadores, antropólogos no Brasil, e tem uma divisão de 2 grupos, né? Um grupo encara o espiritismo como se fosse um posto avançado da cosmovisão hindu na América Latina, pelo conceito de reencarnação, né? E um outro grupo chama de neocristianismo, né? Ainda bem que não é a identificação de que assim seria uma forma diferente do cristianismo, nova, não necessariamente mais avançada. Mas eles falam de uma coisa que eu dou o nome de combo. Né? Como é quando você compra a internet com TV, telefone, né? Mas aí você falou de uma coisa que assim, poxa, a gente tem assim uma base
judaico-cristã consistente, profunda, né? Inclusive está sendo retomada por trabalhos como o Severino Celestino, de Haroldo, de trazer, né, novamente os estudos mais profundos do Evangelho, do movimento. A gente tem uma concepção de reencarnação sem retrocessos, mas com lei do progresso como base, né? Sem aspectos punitivos. Nós temos um pedagogo que identificou, já naquela época, a gente teve até um debate sobre isso com Malo Requidal e Jaime, sábado, sexta-feira, aliás, já foi, justamente sobre a ideia de que há uma pedagogia que Kardec já questionava quando falou de Pestalozzi, aquela coisa de informar conteúdo, que hoje com a internet ainda não, aí é que não faz sentido absolutamente nenhum. E você falou de uma coisa que aí eu não vou nem eu vou só passar, porque como não é o tema hoje da nossa conversa, que é esse gap que tem da infância para a adolescência para a fase adulta. É por que se perde tantos jovens espíritas nesse momento. E não é só aí não, viu? Eu identifico isso no Brasil. Você tem aí a evangelização infantil, funciona, chega na adolescência, eles não conseguem, não dá liga e eles saem. E aí entra gente nova, decepcionada, questionadora, aí chega um monte de gente nova, e às vezes essa galera daqui, depois de rodar, aí volta lá na frente, mas volta perdendo todo um, sabe, se tivesse continuado, os que continuam, eles crescem muito, mas quando a gente perde, muitas vezes os que voltam depois, eu já percebi, voltam como meros frequentadores, não como trabalhadores, porque eles tentam outras coisas, se desencanta, porque por mais que você tente, essas concepções são de uma lógica tão profunda que você pode até ir, eu já conheço até alguns espíritos que foram para outras religiões, mas não consegue tirar a ideia de reencarnação da cabeça, não consegue, entende? Mas vão porque acham mais interessantes, mas aí, e aí, não, cara, tem hora que não dá, só a reencarnação explica, mas eu gosto dali, eu achei mais legal, fiquei ali. Então, esse seria um outro tema, que é um grande debate, como é que nós podemos aprimorar os processos de conexão com a juventude, né? Que é uma juventude conectada, que a informação não precisa ser dada porque ele tem acesso, que tem que ser dialógica, tem que ser discutida, tem que ser construída, tem que ser com empoderamento. Aí é um outro tema que a gente chama aqui um dia as pessoas que têm uma grande competência na área de evangelização espírita infantil, né, Jussara, para a gente fazer esse debate. Mas eu acho muito curioso também quando a gente observa no movimento espírita, como é que vocês veem, por exemplo, os primeiros americanos que vocês tiveram contato, né? Os primeiros americanos que conheceram o espiritismo, o que chamou a atenção deles mais, assim, por exemplo? Porque é diferente para cada um. Ah, não, os americanos, eles são, quando eles chegam aqui no centro, eu sei que às vezes é porque é o esposo ou a esposa de alguém que vai, né? Mas tem gente que chegou, assim, de repente foi lá, conheceu e se tocou. E vamos pegar esse modelo mais neutro, que não foi porque é esposo de alguém que chegou e aconteceu de se tornar espírita. O que foi a liga para eles, assim? Ó? Como é que eles olhando assim o movimento, eles já chegam, por exemplo, hoje a dizer, gente, vocês deveriam fazer assim? Eles já dão uma contribuição de dizer, olha, aqui seria mais o nosso, usar uma palavra muito atual, o nosso mindset é assim, vocês precisam aprimorar para encaixar no nosso modelo mental? Já perceberam alguma coisa desse tipo? Fiquem à vontade, não tem ordem aí não, fica à vontade. Olha, uma coisa que às vezes a gente já teve de tudo, né, Rossandro? E uma coisa que eu gosto de falar às vezes é que em Nova York, especificamente, nós somos uma colcha de retalhos, né? Então, não é só que nós temos o brasileiro, o hispânico e o americano. Aí é uma coisa, né? Outra coisa. Então, a gente já recebeu gente de tudo quanto é forma, né? E já passaram coisas muito interessantes. Então, uma das coisas, obviamente, o americano, ele ainda alguns deles ainda são muito imediatistas, o que eu não vejo muita diferença do Brasil, que é aquela velha história de que eu vou atrás da cura. Então, eles acham que se a gente dedicar mais à cura, que nós vamos ter, em vez de 50 pessoas, nós vamos ter 500, entendeu? Então, quer dizer, então nós temos esse tipo de situação de americanos que chegam, porque é aquela coisa, né, como você disse, o americano, de uma maneira geral, como o Daniel mencionou, ele está muito feliz com a religião dele. Ele não está procurando uma outra religião, mas ele está procurando um conteúdo um pouco mais espiritual,
que de uma certa forma, né, um pouco mais de um entendimento que de uma certa forma a religião dele não tá suprindo. Então ele acaba chegando dessa forma, ele acaba chegando nessas outras filosofias, né, espiritualistas, como é o caso do espiritismo, e às vezes vai parar no espiritismo, né? Aí a gente tem aquele leque, né? Nós temos um leque desse que chega e que está curioso em buscando alguma coisa a mais. Nós temos aquele que estão impressionados com as coisas de curas, né, com os fenômenos de curas, como se divulgou bastante, há bastante tempo a gente tem esse aspecto. Nós temos aqueles que chegam, que já vêm de uma cultura, assim, mais mística, até de xamanismo e etc. Então, vem aquele mesmo que vem cheio dos, né, das pirâmides, das pedras, dos colares, aquela coisa toda. E aí, esses todos, temos aqueles que chegam achando que a gente ainda faz sessão, né? Então, quer saber se a gente vai ter uma sessão, quero fazer uma consulta aí com a Madame Juju, né? Mas a Madame Juju fala que está com a porta fechada, que não é bem assim. Então, é assim, mas é uma coisa, um mix que não é diferente daquilo que eu vivenciei no Brasil, né? Porque uma coisa que eu gosto de falar também, gente, isso não é para desmerecer o nosso trabalho no Brasil, entendeu? Mas você veja, só a Federação Espírita Brasileira tem 136 anos. Né? Então, são no mínimo 136 anos de um espiritismo bem trabalhado em terras brasileiras. E nós temos até no censo 4% que se declara espírita e menos de 15% que diz que é simpatizante. Né? E aí eu falo para você, a gente tem aqui 16 anos praticamente, e o pessoal acha que a gente do dia para a noite tem que ter, né? Fizemos essa transformação. Agora, o espírita americano, né, e hoje nós já temos vários, porque são 20 anos de labuta, pelo menos, bem mais organizada. De novo, não estamos falando que não existiam, se eu não falar isso eu apanho, tá, gente? Que não existiam esforços antes, que não existiam grupos que já fizeram, a gente está falando de grupos organizados, abertos ao público, legalizados no país e com reuniões contínuas. Então, mais ou menos, nós estamos falando de mais ou menos em torno de 20 anos. E aí esse americano chega, ele fica deslumbrado, ele fica maravilhado. É interessantíssimo agir, obviamente, também Nova York é a terra, né, nós temos muitos judeus, nós recebemos judeus no nosso centro espírita, que ficam maravilhados de conhecer Jesus como o Espiritismo apresenta. Ele fala, mas nesse Jesus, que não é a Santíssima Trindade, eu acredito. Eu não acredito no Jesus, que é a Santíssima Trindade. Agora, por outro lado, a gente tem os católicos que a gente só falta apanhar. Como assim você é igual a Jesus? Que um dia você vai ser que nem Jesus. Então, eu já tive mais problema aqui no centro espírita com um católico fanático do que com o judeu, né? Então, mas assim, de um geral, eles ficam tão maravilhados e falam, nossa, mas como é que não tem mais gente, né? Como é que não está mais aquilo, né? Eu acho que é a mesma teoria que a gente pode aplicar aí para o Brasil, né? Porque depois de 136 anos, a gente ainda não tem nem 5% da população que realmente tem coragem de se declarar como ser espírita. Aí volta para o Raul Teixeira, nosso querido, né? Que fala que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. Então, é aquele negócio, né? Chega uma hora, as pessoas vão sair desaparecendo, né? Eu vejo, eu entendo. Vai lá, Humberto. Eu vejo o aspecto de qualidade, né, que está sendo feito nesse trabalho. Na realidade, nós buscando o próprio Kardec na questão do proselitismo, né, eu vejo muita qualidade no trabalho que está sendo feito aqui nos Estados Unidos. E quando você atrai com segurança. Esses aspectos eu considero assim, de suma importância, porque uma vez atraído a pessoa, o americano especificamente, ele vem pelos aspectos da qualidade do conteúdo, conforme o próprio Daniel e a Jussara já frisaram muito bem. Até um dos aspectos que o Daniel levantou, achei muito importante,
sobre a questão da divulgação. E a Jussara reforçou sobre a responsabilidade daqueles que estão aqui envolvidos nessa tarefa. Se não tivesse havido Paulo de Tarso, não haveria cristianismo no mundo na dimensão que ele tem independente das suas mais diversas configurações. E, evidentemente, o Paulo de Tarso não tinha um sotaque, não é, adequado para cada região que ele visitava. Ia ser muito complicado se ele fizesse uma adaptação antes para ele depois começar o trabalho. Mas o que o Paulo levava? Não é? Conteúdo, qualidade excepcional, aonde, obviamente, a aceitação não era de muitos, claro, evidente, não era de quantidade, mas sim de qualidade, e uma vez aceito, o indivíduo permanece. Tanto é que eu tenho visto palestras, aliás, com muito conteúdo e de excelente qualidade, feitas por americanos, né, que praticamente chegaram na doutrina, se a Jussara frisa em 20 anos no total, chegaram há muito pouco tempo, mas assimilaram o conteúdo, assimilaram a qualidade, e eu vejo que é exatamente o desafio para todos nós é levarmos qualidade no sentido de não abraçarmos quantidade, não é? Até porque nunca foi essa a proposta original, pura e simplesmente por ter adeptos, não é? Mas sim por ter adeptos que se fixem e sejam aqueles elementos conforme a parábola de Jesus, né? Que possam dar frutos gradativamente, aumentando proporcionalmente em relação àquilo que são como faróis para a família, etc., a começar até mesmo usando os exemplos deles de uma simples palestra. Às vezes uma simples palestra, ou por vezes o atendimento fraterno que acontece, ou uma obra que hoje é disponível em quantidade em inglês, você ofereça como presente. Você citou Paulo, e aí, é claro, a gente sabe muito bem das qualidades intelectuais de Paulo como doutor da lei, como um homem cosmopolita da época, né? Em seu tempo, Paulo seria como se fosse um brasileiro com cidadania americana, morando em Nova York, CEO de uma empresa que deixa tudo para divulgar espiritismo, falando em várias línguas. Seria mais ou menos isso. Mas tem uma característica que acho que é fundamental a gente lembrar, que é justamente quando o discurso se esgota, e a gente está num mundo cheio de muitos discursos, de muito conhecimento, que Paulo deixa isso muito, muito claro no texto mais lido do mundo, que é a primeira carta de Coríntios 13, né? Que é o amor, que é o afeto, né? Que não pode ser visto como uma dimensão menor na divulgação do Evangelho, muito pelo contrário, deve ser visto como a principal dimensão da divulgação do Evangelho, que é quando você, às vezes, percebe no outro a vivência daquilo que ele, às vezes, nem precisa falar. E esse acolhimento, que não pode ser confundido com jeitinho, como o Jussara estava falando, não é isso, não. É realmente um sentimento de querer olhar o outro de forma fraterna e de acolher, muitas vezes sem ter a solução, porque o amor não tem que solucionar para você uma tarefa que é sua, mas tem que dizer que eu estou junto, que eu estou, de algum modo, colaborando. Então, quando ele coloca na carta, de forma muito emblemática, ainda que, logo no começo, assim, já dá uma tapa lá, e a igreja de Corinto era mais culta, era a que tinha mais conhecimento, era mais rica, né? E por isso ele começa com ainda que, para deixar bem claro, esse é o principal norte, que Kardec retoma, né? Espírita, amai-vos e instruí-vos. A gente está muito mais no alimentai-vos. A gente gosta de comer nas reuniões. A gente está aprimorando o instruirmos e ainda falta muito por amarmos. Mas é certamente o que a gente percebe hoje. Quando Chico Xavier, a pergunta é, quando Chico Xavier chega, o que chama a atenção de Chico, se você for observar friamente, sem nenhum momento deixar de realçar a grandeza da obra mediúnica e psicográfica dele, que é de uma contribuição assim que a gente ainda nem consegue avaliar. Serão gerações para avaliar a contribuição de uma única obra como a de André Luiz, por exemplo, né? O Emmanuel. Mas você pega e pensa, o que o não espírita vê em Chico? O não espírita não leu Paulo de Tarso, não leu há 2000 anos, ele não leu André Luiz, ele não tem noção da dimensão e de profundidade de conhecimento dessas obras. Mas ele conhece um homem amoroso. Então, como é que a gente vê essa perspectiva?
Então, assim, eu não acho necessariamente que a nossa próxima contribuição vai ser de uma pessoa que vai, que vai ter essa dimensão, como o Chico, por exemplo, tem, ou como o Divaldo. Eu acho que é uma coisa muito mais de uma geração toda agora. Eu sinto que é como se fosse assim, ó, um grande nome, assim, já veio. Agora é com vocês coletivamente. É preciso que vocês entendam que nesse momento, para que haja um processo, e a regeneração seria uma preponderância, uma alternância na balança, né? Que eu chamo dos despertos, espíritos que percebem a sua contribuição para o mundo, do seu processo evolutivo, que trabalham suas próprias questões internas, desenvolvem um ego mais saudável, que nem se menospreza, nem é narcísico, que entende a contribuição do evangelho na sua própria vida inicialmente, da sua família e de demais. Então, isso eu chamo de grupo dos despertos. Tem o grupo da consciência de sono, que Joana vai chamar de consciência de sono, né? Comer, dormir, sexo e balada, é uma multidão de seres humanos. E tem o grupo dos espertos, que são aqueles que estão lá, que querem manter o mundo naquele nível estranho. Então, a regeneração seria, vamos aumentar o grupo dos despertos, diminuir o grupo dos espertos, para que os que dormem venham para esse lado. A gente sente assim que é como se fosse esse amor agora, não pode ser manifesto por uma figura central que como o amor por seu poder atrativo, atrai um monte de gente, como aconteceu com Francisco de Assis, que assim que ele desencarna, muitos não estavam ligados à mensagem, mas à personalidade magnética daquele homem tão fantástico. Então a gente sente assim que é como se fosse assim um chamamento, assim, como é que cada um de nós pode contribuir nesse momento, deixando claro que além de um conteúdo realmente consolador, significativo e que responde a muitas das questões humanas, no esgotamento, né, de muitas religiões que inclusive têm lamentavelmente não esquecido o conselho de Jesus, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, e se miscuído na política e com um profundo desgaste que isso vai acontecer brevemente, né, a gente sabe disso, que depois tem um preço a pagar. Graças a Deus, pelo menos institucionalmente a gente não está fazendo isso, até porque a gente já fez no passado, não pode repetir, né, Júlio? Então, assim, a gente já sabe disso muito bem. A gente não pode nem criticar muito quem está fazendo isso, porque a gente sabe, opa, eu já fui pior que você, né? Então, assim, mas é esse amor, né? Esse amor esse amor responsável, não amor ingênuo, um amor responsável, de entender, assim, essa mensagem que tanto me toca. Eu sei que eu não tenho a obrigação de converter a humanidade, porque inclusive não é o projeto da doutrina, né, de tornar a religião do futuro, mas quando a gente entende o futuro das religiões, assim, é um conjunto de valores que inclusive a gente já identifica fora do espiritismo, e que daqui a pouco eles vão olhar e dizer, poxa, a gente é igual, a gente está aqui, né? Vocês estão fazendo por aqui, a gente por aqui, mas estamos chegando no mesmo ponto, um conjunto de valores e que são perpassados, que foi exatamente o que Paulo fez. Muitas vezes ele não conseguia convencer pela oratória, inclusive o próprio mundo judeu, ele volta e é pelo amor, que na casa do caminho a gente sente a manifestação, né, do amor, quando os discípulos dizem assim, eu não tenho nada para dar, mas eu posso abraçar, eu estou apoiando. É nesse sentido que a gente vê quando há uma manifestação mais forte que vai para além do discurso de uma sociedade cheia de conhecimento, como nunca foi, profusa em conhecimento. Só você comparar aí, né, em menos de 20 anos, de menos de 3 para 150 obras, né, fora todo o conteúdo digital que está sendo construído o tempo todo. Então, realmente é o nosso desafio que a gente tem aí pela frente, não somente nos Estados Unidos, mas no Brasil e no mundo, da gente manifestar na gente mesmo, individualmente, porque não é uma coisa fácil. Amar a si mesmo já é um desafio danado. E muita gente está tendo esse desafio agora, em que todo mundo em casa, assim, tendo que se ver num espelho como se nunca se enxergou. Então, essa grande lição que a espiritualidade está me dando agora, de se enxerga bem. Essa é a qualidade, né, Rossandro? Essa é a qualidade, quando você lembra a questão do amor, porque uma das vezes o próprio Chico declarou que se tirasse Jesus do espiritismo, ele deixaria o espiritismo. É tão significativo porque, sem sombra de dúvida, você lembrou também o aspecto do amai-vos e instruí-vos. É tão significativo porque o amai-vos vem na frente.
sem menosprezar a instrução. Mas ele vem na frente. Obviamente, se o indivíduo não for tocado naquilo que é a sua essência, o restante é mera intelectualidade. Né? É isso aí. Não desprezando de jeito nenhum. Um comentário sobre isso é que a gente já tem os modelos, a gente já tem os nossos modelos. Jesus, Paulo, Chico Xavier, que é o modelo mais recente, Divaldo Franco. E como foi falado, o acolhimento é a porta principal. Então, acolher... Então, aí a gente traz uma reflexão da nossa responsabilidade individual. Porque, às vezes, a gente vai ao centro espírita, a gente quer que o centro espírita, os diretores, façam isso. Mas você que vai ao centro espírita, que já se diz espírita, também tem uma responsabilidade nisso tudo. E, então, além do acolhimento, tem uma outra palavra, e o amor, com certeza. Às vezes a gente fala, mas esse amor que Jesus tem, que Chico tem, eu não posso ter. Mas a gente tem que desenvolver um sentimento de sensibilidade. A gente tem que ter sensibilidade, se identificar com a pessoa que chega ao centro. Independente se é brasileiro, americano. Por exemplo, aqui em Baltimore, na Sociedade Espírita de Baltimore, todas as nossas atividades são em inglês há 16 anos. Não tem atividade em português. Então, a gente tem judeu, temos ex-católicos, temos muçulmano, que vem às nossas reuniões, entendeu? E isso daí já mostra que a gente não polariza. A casa espírita está aberta para todo mundo. Agora, os diretores, as pessoas que estão na frente, tem que ter uma sensibilidade de ver que aquela pessoa que entra no centro não tem nacionalidade, mas é um cidadão universal. Mudar essa concepção. O André Luiz fala no livro Entre Irmãos de Outras Terras que a gente tem que abolir a palavra estrangeiro. Eu aproveito esse momento aqui para convidar os nossos amigos espíritas que estão viajando, que estão morando em outros locais, não só aqui nos Estados Unidos, para ler os 20 pontos, né, que são os pontos fundamentais para o espírita em viagem. O espírita em viagem, daqueles que estão em viagem transitória, daqueles que já decidiram ficar, mas estamos aqui viajando, de certa forma, nessa reencarnação, uma viagem. Então, a gente tem que aprender a fazer isso, a desenvolver essa sensibilidade, para que o ser humano, quando chegar, a gente não criar um certo barrismo que, infelizmente, pela natureza humana, a gente ainda apresenta, né? Mas a gente tem que se esforçar para mudar isso. Fala, Você fez uma observação importantíssima, né? Quando se fala de estrangeiro, quem somos nós neste planeta? Não é verdade? Abolir a palavra estrangeiro. Você tem que abolir. As pessoas criam barreiras em matéria de países, não é? E chamam de imigrantes, mas quem somos nós se não imigrantes nesse planeta? André Luiz foi muito feliz nesses pontos. Olha, tem esse livro, já está em inglês também, né? Foi traduzido aqui há 10 anos atrás, e é um livro pequeno, com mensagens que o Chico e o Valdo Vieira trouxeram quando eles viajaram aqui nos Estados Unidos, tem mensagem quando eles estavam na Europa, em Londres, entendeu? Eles passaram uma temporada aqui e eles publicaram esse livro, que às vezes a gente esquece, que é um manual, entendeu? Então a gente já tem todo o suporte. Fala. Vocês lembrem que eu realcei a questão do amor, porque assim, é um aspecto que todos nós compreendemos. É uma questão de tempo. Eu acho que menos de 10 anos, eu acho que menos de 10 anos mesmo, sabe, gente? A língua não vai ser mais uma barreira. Já existem aí inteligência artificial avançada que você vai falar, não sei se vocês viram, inclusive da Microsoft, você fala em português, ele traduz com seu sotaque, sua forma, com seu som, no japonês ou no inglês, enfim. Daqui a pouco não vai ser mais uma barreira a língua. A barreira vai ser a falta de amor e de conhecimento doutrinário, isso sim. Né? Se a gente não tiver consistência da entrega e, ao mesmo tempo, entender também que, obviamente, numa reunião pública de consolação, meu objetivo não é falar de questões mais profundas da Tudo Espírita, que no grupo de estudo eu posso avançar no congresso, porque ali é muita dor e eu preciso consolar, e é diferente, aí não se trata de ser superficial,
é de ser objetivo na consolação, depois trazer o indivíduo para que ele consiga, através desse construto fantástico doutrinário, desenvolver o seu empoderamento, para usar uma palavra bem americana, empowerment, né? O empoderamento pessoal através de assimilar os conceitos, entender a sua responsabilidade sobre a sua própria existência. Então, a língua já não vai ser um desafio nos próximos 5, 6 anos. Isso é certo já. O que vai implicar um impacto profundo com a gente pode avançar. Mas é justamente, voltamos para aquela base. Assim, como é que está nosso conhecimento, de fato, dos princípios e elementos, às vezes a nossa preguiça de aprofundar isso mesmo, e ao mesmo tempo a nossa vontade de entender uma entrega afetiva do processo, né? De colocar-se não somente como um professor, alguém que traz, mas alguém que vivencia e consegue perceber essa vivência junto com os demais. Eu não tenho nem ideia do que vai acontecer com o mundo quando a barreira da língua não for mais um problema. Eu vou dar um exemplo que parece que não tem nada a ver, mas só para a gente ter uma ideia. Quando a Netflix chegou, né, e com o streaming, ela foi a primeira que começa a colocar o streaming, ela colocou para o mundo um conteúdo que o mundo não conhecia. Por exemplo, no Brasil, a gente só conhecia filme americano e série americana. Quando a Netflix começa a entrar no mercado, ela começa a mostrar para o mundo o conteúdo do mundo. Então você tem La Casa de Papel, você tem um monte de séries que são de outros países, que começam a ganhar relevância porque a barreira da língua e do acesso começa a ser. Então, significa dizer o seguinte: se você tiver realmente algo bom, não vai ter lugar no mundo que não tenha acesso. Se você tiver um bom conteúdo, uma boa entrega, no sentido, aqui eu falando de mercado, mas imagino isso no sentido de amor e de mensagem. E, gente, a gente tem o conteúdo assim, meu Deus do céu, top das galáxias, né? Então você imagina, fazer uma palavra bem da geração atual. É top, o conteúdo é top, né? E imagina quando a língua não for mais um desafio, o nosso desafio vai ser realmente o amor, né? E o conhecimento. O amor e o conhecimento. Então, assim, mas eu acredito que como isso vai ficar profuso, meio que quando você vai que na internet você perde o controle, né? Isso é bom e isso é ruim, porque significa dizer o seguinte: que uma alma que quiser ser tocada pelo espiritismo, se não encontrar um espírita que toque, lembrando dos profetas, até as pedras falarão, né? Então, essa alma será tocada de algum modo. Então, brevemente, isso significa dizer o seguinte: que a ideia de tentar controlar é uma ideia que a gente não vai ter mais como levar. As instituições, de um modo geral, num planeta, e não é diferente com a doutrina espírita e o movimento espírita, tem que entender que nós não podemos perder tempo querendo controlar como isso vai acontecer, porque isso vai acontecer. Nós temos que tentar vivenciar a experiência e dar o nosso melhor nesse processo. Eu queria agora, feito esses comentários, deixar para vocês fazerem uma rodada de despedidas, já agradecendo profundamente a Humberto, a Jussara, a Daniel, por terem estado com a gente hoje de manhã. Eu acho que para quem está assistindo, que é aqui do Brasil, e que às vezes só vê o lado glamouroso, né? Porque as pessoas só vê o lado glamouroso, foi morar fora, ou então o cara fazer uma palestra fora. As pessoas acham que a gente chega aí, vocês colocam a gente no Sheraton, que recebem com limousine. Né? Pensa que a gente não tem noção de como é que a gente vai, como é que vocês chegam, como é que vocês fazem, da relação que é. Existe muita angústia, muita dor, mas também existe muito carinho, uma acolhida afetiva que assim, paga todos os cansaços de viagem que a gente tem, né? E aí, quando eu penso nisso, eu penso, meu Deus, Divaldo, que com essa idade ainda viaja, você fica assim. Por isso que eu acho que eu nem coloco ele como comparação, porque para mim ele está na categoria de X-Men. Eu coloco o resto, que é mais parecidinho, que a gente tem nossas dificuldades no corre-corre da vida, mas agradecer profundamente, agradecer a Deus, né, por essa manhã, agradecer a vida de cada um de vocês, pelo trabalho que vocês fazem, de estar aí fertilizando um novo solo para que a árvore do Evangelho, que não é do Brasil nem da França, é um patrimônio indelével da humanidade. O Espiritismo não é brasileiro, o Espiritismo não é francês, o Espiritismo é um patrimônio da humanidade, prometida pelo Cristo, entregada pela espiritualidade. Não, essas cores locais são compreensíveis, mas cada vez mais ele tem que ser universal, porque ele já é fundado de forma universal. Então, obrigado por
por tudo que vocês já fazem, por tudo que vocês ainda farão, porque acreditem, se fossem homens e mulheres de bem já tinham desencarnado, como não são como eu, continuam aqui, porque ainda tem muita coisa para fazer, né? Então, agradecer e deixar vocês se despedirem aí da galera. Eu vou primeiro, dessa vez. Vai deixar aí. Não, primeiramente, obrigado, Rossandro, e foi um prazer estar aqui com o Humberto, com a Jussara, falando dessa mensagem que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta, né, que é do Espiritismo, e como vivenciá-la, e como trazer essa mensagem em outros países, né, em outras localidades. Então, assim, para finalizar, eu acho que a gente sempre tem que estar se perguntando, né, nunca se acomodar. Será que o que eu estou fazendo? Por que eu estou aqui? Será que eu posso fazer mais? Como eu posso melhorar? Entendeu? Então, eu compartilho isso com vocês porque eu me pergunto isso. Será que o que eu estou fazendo está causando algum impacto? Às vezes a gente pode ter uma certa, entendeu, a estima baixar um pouco, mas aí a gente vê que a gente tem essa rede de amigos que a gente pode pedir o suporte, orientação, e vamos juntos, porque o Cristo espera a nossa parcela, entendeu? Na criação, temos que também contribuir com a nossa pequena, né? Como o Chico fazia, eu sou um cisco, né? Então, se o Chico era o cisco, o que é a gente? Um átomo? Um elétron? Entendeu? Mas que seja um átomo ou um elétron. Faça a sua parte. Então, um grande abraço para todos vocês, para todos aqueles que estão nos ouvindo hoje. Feliz Dia dos Pais aqui para os nossos colegas americanos. E aqui nos Estados Unidos hoje é Dia dos Pais. E obrigado. Nada, meu. Prazer estar com você aqui. Vai agora. Eu vou por último, vai. Realmente, Rossandro, as suas colocações e de todos os demais foram extremamente significativas e tocantes, no sentido de que o que o Cristo nos espera é que nós, de fato, continuemos no exercício do bem, não é? E procurarmos fazer aquele mandamento máximo de nos amar como Ele nos amou e nos ama. Tanto é que eu me lembrei de uma frase do Chico a respeito desse assunto. Ele disse que o Cristo não nos pediu muito, não pediu que nós escalássemos o Everest, não pediu que nós nos submetêssemos a sacrifícios. Ele só pediu para que nós nos amássemos uns aos outros. Eu vejo que aonde nós estivermos e como nós estivermos, o importante é que nós exercitemos o amor, exercitemos o bem. A minha gratidão pela oportunidade, a minha gratidão por estar assim, travando com a Jussara, com o Daniel e com você, esses momentos tão significativos de crescimento para todos nós, junto aos amigos que nos assistem, né, que estão conectados conosco. Foi um prazer enorme, pedindo a Deus e a Jesus e aos bons espíritos que continue a estimular as pessoas do trabalho, do desenvolvimento da doutrina nos Estados Unidos, no sentido de que nós alcancemos resultados cada vez mais significativos em nome do Cristo, pois somos deles apenas executores do seu plano. Muito obrigado, um grande abraço. Agradeço. Sandro, como sempre, uma alegria sempre poder estar participando com você, o querido Daniel, que a gente trabalha tanto tempo, já 2 décadas, né, Humberto, que vamos ver se a gente tem mais chance de trabalhar junto, agradecendo, então, a todos vocês que têm nos assistido, a TV7, a FEB TV Espiritismo, Web Rádio Amigo Fraternidade, dos vários locais, a Spiritist Network, todos vocês que têm procurado ajudar nessa divulgação. Quando você falou a respeito, né, da França, do Brasil, dos Estados Unidos, né, me tocou muito, porque eu creio que são essas 3 nações verdadeiramente baseadas nos ideais de, né, liberdade, igualdade e fraternidade, onde eu vejo a liberdade, obviamente, estabelecida aqui nos Estados Unidos, né, com a estátua, inclusive,
os ideais de igualdade no Brasil, essa nação que abraça todos os povos que se chega, e a fraternidade que foi justamente trabalhada e desenvolvida pelas grandes mentes francesas nesses períodos que, inclusive, culminaram com a vinda da filosofia espírita. E como nós bem falamos, né, eu acho que a nós espíritas, aonde nós estejamos, como disse Emmanuel, né, mais do que palavras, são as nossas ações que vão ajudar as pessoas nessa reflexão de retomarem a si mesmos e refletirem a respeito das mudanças necessárias que nós todos temos que empreender. E dentro dessa passagem, dessa questão de como o espírita se coloca, o espírita só pode se colocar na mesma posição de irmão e de irmã, que todos somos filhos de Deus. Então, no momento em que nós estivermos assim fazendo a nossa divulgação, no momento em que nós estamos fazendo esse trabalho, né, chegando próximo desses nossos irmãos e irmãs que sofrem, só tem uma linguagem que realmente vai calar o coração deles, essa linguagem realmente de amor, de compaixão e de tolerância. O espírita, acima de tudo, ele tem que saber que nosso papel é o primeiro de tudo de consolar. O esclarecimento vem depois, né? Mas no momento que a nossa humanidade precisa é desse consolo. E nesse momento que nós estamos passando com a pandemia, nos diferentes aspectos onde nós estamos sentindo difíceis desafios, através da nossa vivência, porque mais a nossa vivência, né, a energia que vem dessa vivência é que realmente vai atingir assim os corações e vai levar assim as pessoas a essa comunhão, né, de pensamentos, de sentimentos e trabalharmos em prol da fraternidade. Então, a minha mensagem final para vocês é que a gente continue espargindo esse amor que recebemos do Cristo, nosso modelo, nosso guia, e que continuemos, então, através dessa doutrina bendita que nos foi entregue, fazermos assim com que todos nós voltamos a ter realmente fé, esperança, caridade para com todos, nos lembrando sempre que somos todos filhos do Pai amoroso, que é nosso Deus, Pai Criador. Assim seja. Bom, minha gente, mais uma vez uma alegria a todos vocês que estão nos assistindo pela FEB TV, Espiritismo.net, Web Rádio Amigo Espiritual de São Borja, no Rio Grande do Sul, Web Rádio Fraternidade, Centro Espírita Frei Evangelista do Amapá e Espiritismo Network. Meus queridos amigos e amigas que passaram essa manhã com a gente, convidando vocês para curtir essa palestra aqui no YouTube, no canal da Sete, para que entenda por que é importante curtir. Quando você curte, quando você compartilha, o algoritmo da internet coloca esse conteúdo como relevante e passa para mais pessoas. Não é uma coisa egóica, tipo, curta porque a gente acha que tem que levar isso, não. É porque quando a gente curte um vídeo espírita e compartilha, a gente dá à internet que aquilo tem dimensão em relevância e importância, ela passa a divulgar para mais pessoas. Então, curta, compartilha nos canais onde você estiver assistindo, seja aqui na TV7, na FEB TV, curta, compartilhe os conteúdos, porque divulgar a doutrina espírita é uma grande caridade, a gente sabe disso, ainda mais no momento em que tantas pessoas estão em angústia e desespero. No domingo que vem, olha como eu já estou aprendendo a apresentar programa de TV, viu, gente? Domingo que vem, nós estaremos aqui com nossos amigos da Associação Médica Espírita Brasileira e Internacional para comemorar os 25 anos da AME Brasil, né, com todo aquele trabalho da doutora Marlene, que certamente ainda é muito inspirador para todos nós que fazemos parte. Nós teremos aqui a alegria de receber várias pessoas que fazem parte dessa história. Mais uma vez agradecer a Humberto, agradecer a Daniel e a Jussara por essa manhã conosco. Um beijo no coração de todos vocês, tenham um domingo abençoado, né? Aproveitando para desejar um feliz Dia dos Pais para os pais aí nos Estados Unidos, né? Que esse dia aí é o dia de vocês, e que nós possamos continuar atentos e alertas sobre a necessidade de mantermos em vibração positiva pelo planeta, em prece, não ficarmos no coração do medo, mas na responsabilidade sobre os desafios que nós estamos enfrentando, para que a gente possa o mais rapidamente possível estar prontos para ajudar e colaborar com tantas almas que se encontram em pelos de muita dor, que será tema dos debates que a gente vai fazer também em outros momentos aqui. Um beijo no coração de todos, bom domingo, nos vemos mais uma vez domingo que vem. Obrigado.